Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Física no Cerrado. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão do Enem 2020, a questão de número 98, que é uma questão interessante aqui em relação à indução eletromagnética, né, e processos relacionados, ok? Estou me baseando na prova azul, caso alguém queira baixar, tentar resolver a questão antes de ver o vídeo. Estou me baseando na prova azul e nesta a questão é a 98. Para aqueles que ainda não viram nenhum vídeo no canal, é o primeiro vídeo que está vendo, a proposta é sempre de resolver as questões, mas além disso, né, revisar aqui e explorar ao máximo os conteúdos relacionados. Então vamos aqui à questão. Ela diz o seguinte, né, em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar, né? Dando uma informação aqui que talvez você já tenha conhecimento, mas a questão vai contextualizando, é o panorama aí, é o padrão geralmente no caso do Enem. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável. Veja que essa informação aqui ela é valiosa, né? Aí sim, né? A gente pode destacar, ó. Então, ó, o movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável, né? Então essa informação não é à toa, né? Através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Então, esse trecho aqui do enunciado, ele já conta muita coisa para a gente, né? Então, o movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas. Então, eu tenho um movimento relativo, isso leva a um fluxo magnético variável, a gente vai ver que isso é importante, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Então, esse trecho, sim, vale aí um destaque extremamente aí relevante para a gente resolver o que se pede na questão, ok? Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais. Então, teve um aumento, né, inesperado, então não é algo que estava previsto. Isso também ajuda, pelo menos em um aqui das alternativas que a gente terá. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento do ou da, né? Vamos deixar para ler aqui depois as alternativas, né? Para a gente escolher a melhor. Vamos aqui dar uma olhada em alguma coisa da teoria relacionada com isso. E a gente precisa aqui, como o próprio enunciado já trouxe ali para a gente, o que a gente deveria lembrar aqui nesse caso, né? Conhecer nesse caso, é o fluxo magnético, né? Ou o fluxo de campo magnético, e como isso está relacionado com o processo de indução, que é o que vai levar a esse surgimento aí de uma força eletromotriz induzida, né, uma diferença de potencial, como ele coloca ali, e consequentemente a uma corrente elétrica induzida. Esse é o processo aí envolvido, ok? E esse fluxo, né, de campo magnético, a gente poderia enunciar da seguinte maneira: pensar que eu tenho aqui um certo campo magnético, ali representado por aquelas linhas de campo, né? E eu tenho uma certa espira, nesse caso ali uma espira retangular. E o que seria esse fluxo? Esse fluxo eu vou medir qual é a quantidade de linhas, né, desse campo que atravessa aquela região. Certo? Então, o fluxo magnético seria, eu posso pensar nele dessa maneira, né? Dependendo de como está colocada, por isso que eu tenho aquele ângulo θ ali, né? Aquela espira em relação ao campo, qual a quantidade de linhas de campo que estão atravessando aquela região, né? Aquela área ali, ok? Então, essa é a maneira da gente entender a ideia do fluxo magnético ou fluxo de campo magnético. Do ponto de vista aí de matemático, né? Como é que a gente poderia escrever? Bar, né? Bar cossa, né? BA cosseno do ângulo, onde esse B é a intensidade do campo, né? O A ali seria a área, né, dessa espira, e o cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo entre um vetor normal, ali a espira, ao plano, né, dessa espira, e o campo magnético. Um vetor normal é um vetor perpendicular àquela superfície, né? Então, qual é o ângulo entre esse vetor normal e o vetor campo magnético? Isso é importante para a gente determinar o fluxo. É claro que quando eu tenho, né,
aquele ângulo ali igual a 90, que seria equivalente a dizer que a espira estaria ali paralela às linhas, né? Eu não vou ter linhas atravessando aquela área, né? Então, quando o ângulo é 90, o fluxo é zero, ó, o cosseno de 90 é zero, fica fácil também da gente pensar nisso, né? Agora, quando o ângulo é zero, ou seja, quando eu tenho a espira ali perpendicular ao campo, né? Aí eu teria um ângulo igual a zero, o cosseno de zero é 1, eu teria o fluxo máximo. Então, só para a gente recordar como que isso aí é importante. Mas para a gente entender isso melhor, nós temos aqui um materialzinho interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui nele. O material do PET, que eu já tenho costume de usar para quem já assistiu aqui algum vídeo, do PET Colorado, que nos ajuda bastante aí a compreender. Então veja aqui que eu tenho, eu não vou me ater ao sentido da corrente, essas coisas agora não, só a gente entender a ideia do fluxo magnético e mais ainda da variação do fluxo magnético e como isso está relacionado com a indução. Só para, né, deixar aí um registro, o cientista, né, que observou isso aqui, que leva o crédito, né, principal pelas descobertas, é o Faraday, né, que é um dos grandes aí experimentais que a gente tem na física, né, da história da física, é um que eu particularmente gosto muito. E o que ele observou? O seguinte, né? Se eu tenho aqui, ó, eu tenho um ímã aqui em forma de barra, né, nessa nossa representação, nessa nossa simulaçãozinha aqui. Se eu deixar esse ímã aqui parado, eu tenho um fluxo através dessas espiras? Eu tenho. Mas veja que a lâmpada ela não apresenta nenhum brilho. Então o que interessa não é a existência de um campo apenas ou a existência de um fluxo magnético. Do ponto de vista da indução, o que é importante é a variação do fluxo magnético, né? Então quando eu pego esse ímã em forma de barra e eu movimento ele aqui, ó, eu tenho um movimento relativo, esse movimento relativo é que vai fazer com que aconteça aqui a indução eletromagnética, ou seja, que eu tenho uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, eu tenho uma corrente induzida, né? Então, isso se dá, ó, de acordo com que eu tenho um movimento relativo. Se eu deixar o ímã parado aqui no meio, não acontece nada, né? Eu poderia colocar também aqui, ao invés da lâmpada, esse indicador, né, para a gente ver que o sentido da corrente vai depender de como eu faço esse movimento, como se dá e qual polo que eu tenho ali também, mas a gente pode deixar isso para um outro momento com mais detalhes, né? A ideia principal é entender que se eu tenho variação do fluxo, porque quando eu promovo esse movimento aqui relativo, eu estou, obviamente, né, eu tenho aqui a variação do fluxo magnético, consequentemente acontece o processo de indução, ok? Tem outras maneiras de a gente ver isso aqui. Não, esse aqui é melhor. Veja, eu tenho aqui, se eu até mexer com essa bobina, né, que está ligada aqui numa bateria, né? Se eu até movimentar aqui, aí eu tenho também indução nesse caso. Mas enquanto ela está aqui parada, ó, a corrente elétrica está fluindo através desse enrolamento aqui, né? E isso está escrito transformador aqui, não é uma coincidência. Isso é como funcionam os transformadores mesmo, né? Só que aqui nesse caso, como eu tenho uma bateria contínua, né? Eu tenho então uma corrente contínua, isso não vai levar a uma indução. Veja que não há contato elétrico entre uma bobina, entre um enrolamento e o outro, né? E aqui está só mais em cima para a gente perceber isso melhor, mas não há contato, ok? Agora, se eu substituir essa bateria aqui, essa fonte minha, né? Ao invés de uma fonte contínua por uma fonte alternada, né? Onde eu tenho DDP e corrente alternada, isso vai levar a uma indução. Então, eu vou colocar mais próximo aqui para a gente ver isso melhor. Poderia ajustar esses valores, mas só vou colocar aqui na animação, na nossa simulaçãozinha para a gente ver isso, né? Como agora eu tenho uma corrente alternada, isso gera, né? Isso leva a um processo de indução eletromagnética no outro enrolamento que não tem contato elétrico com o primeiro, né? Inclusive no transformador é isso que você tem um enrolamento que é chamado de primário, o outro que é secundário, e não há contato elétrico entre estes enrolamentos, certo? Veja que ela vai, né? A gente pegar o movimento aqui estaria representando os elétrons, né? É um movimento oscilatório, né? Vai e volta, de acordo com o que está acontecendo também aqui na outra, que está levando a esse processo de indução. É isso que nós temos quando se trata de uma fonte alternada, né? Que é o exemplo aqui para a gente, ok? Para a gente relacionar aí com o gerador, né? E aí mais também com a questão que a gente está de pano de fundo aqui,
eu aqui representando o que seria, né, o rotor, onde eu tenho um ímã, e como é que acontece, né, esse processo aqui, no caso da nossa geração de energia elétrica, numa hidrelétrica, numa elétrica, né, ou até mesmo numa eólica, só vai mudar aí qual é o elemento, né, que está fazendo com que essa turbina movimente. Mas aqui, no caso, ó, se eu abro aqui a água, o que vai acontecer? Essa água faz com que a bobina comece, ou melhor, faz com que o ímã aqui no caso, pode ser uma bobina também, né, onde eu teria um campo magnético ali, mas nesse caso um ímã em forma de barra na representação, ele começa a girar. Quando ele começa a girar, isso naturalmente vai levar numa variação do fluxo magnético através desse enrolamento. E aí, consequentemente, eu tenho o processo de indução, certo? E se eu aumentar aqui, ó, isso inclusive vai ser um item ali da questão, né? Se eu aumentar a velocidade de rotação, né? Isso, aí no caso aqui, controlando isso com a quantidade de água, né? Abrindo aqui mais essa torneirona, o que seria relacionado à comporta lá, por exemplo, de uma hidrelétrica, né? O que controla lá o fluxo de água, né? Que vai ali movimentar a turbina. Eu posso abrir isso aqui um pouco mais ou um pouco menos, aumentando ou diminuindo a rotação, e consequentemente eu tenho uma maior ou menor indução. Mas veja que eu posso relacionar isso a uma velocidade angular aqui, né? Ou uma frequência, né? No caso aqui também, de rotação, né? Desse meu eixo, dessa minha estrutura onde está o campo, cujo fluxo magnético, ou melhor, a variação desse fluxo magnético, vai levar ao processo de indução, ao aparecimento de uma força eletromotriz induzida, consequentemente uma corrente induzida. Ok? Agora acho que nós já podemos voltar à questão para responder, né, para escolher ali a melhor alternativa, aquilo que que vai satisfazer ali o problema nos pede, certo? Deixa eu pegar aqui para a gente. Claro, né? Então, só para a gente ter isso aqui registrado matematicamente, né? Nós podemos falar aqui numa eletromotriz induzida, né, como sendo a taxa de variação, ou como esse fluxo magnético ele varia com o tempo, né? E aquele menos ali, a gente vai relacionar ele mais com a chamada lei de Lenz, né? Por quê? Porque a corrente induzida ela tem um sentido tal que gera um fluxo que se opõe à causa que lhe deu origem, né? Isso vai ficar mais fácil, é hora que eu mostrar para vocês mais adiante um exemplo, ainda explorando a questão aqui ao máximo, ok? Para a gente poder pensar nisso, ó, o que a gente faz? Vamos pegar aqui algo além da questão que costuma aparecer muito, né? Vamos supor que você tenha uma situação onde você quer determinar qual é a orientação da corrente induzida, na corrente elétrica induzida. Primeiro, você já tem que saber se tem indução. Para que tenha indução, tem que ter variação do fluxo magnético. Ou eu tenho que ter um campo variável, né? Ou área, ou então o ângulo ali, né? Tem que estar girando, como é o caso que eu mostrei para vocês. E aí, tendo essa variação de fluxo, eu tenho a indução. Para determinar, então, o sentido dessa corrente induzida, eu preciso primeiro entender como é que é o fluxo indutor, né, qual o tipo de variação que eu tenho, e aí, através de uma regrinha que todos nós conhecemos, determinar a orientação dessa corrente elétrica. Então, vamos lá. Então, determina o campo magnético induzido, né, pela lei de Lenz, né? Como é que a gente faz isso, né? Se o fluxo indutor estiver aumentando, o fluxo induzido terá sentido oposto. E se o fluxo indutor estiver diminuindo, o fluxo induzido terá o mesmo sentido, tá? Guarda isso aqui que vai ficar mais claro agora no exemplo que eu vou colocar para a gente. E aí a gente determina o sentido da corrente induzida através da regra da mão direita, né? E aí a gente sabe o campo induzido e, consequentemente, a corrente induzida, qual é o sentido dela. Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos ver. Eu estou ali no caso, né? Cada figura dessa, elas estão aos pares. A e B ali seria a B seria o que acontece quando eu faço o que está em A. Por exemplo, se eu aproximo ali daquele anel, né? O ímã em forma de barra com o lado norte voltado ali, fazendo com a velocidade naquele sentido, eu estou aumentando o fluxo através do anel, né?
Se eu estou aumentando, a corrente induzida, que está até desenhada ali já, mas fica mais clara ainda no B, ela terá um sentido tal que se opõe à causa que lhe deu origem. Então, se o fluxo está aumentando, e vamos chamar aqui que está para a direita, né, para a gente entender isso, o fluxo induzido deve estar no sentido oposto, deve estar para a esquerda. E aí, através da regra da mão direita, a gente determina a orientação aqui da corrente induzida. Tá? Aí fica fácil da gente entender isso. Agora, olha no de baixo, né? A letra C e complementando com a letra D. Quando eu estou afastando ali, eu estou diminuindo esse fluxo. Né? Se eu estou diminuindo esse fluxo, a corrente induzida vai gerar um fluxo também induzido, relacionado a esse campo aí, vinculado a essa corrente induzida, que se opõe à diminuição. Então, esse fluxo induzido terá o mesmo sentido do fluxo indutor. E aí, pela regra da mão direita, a gente sabe qual deve ser, então, a orientação dessa corrente induzida. Okay? Isso aqui aparece muito, não só no Enem, mas em outros processos seletivos, em outros vestibulares tradicionais, para você determinar qual é o sentido da corrente induzida, para você determinar como é o fluxo, o campo. Então, você tendo isso aqui em mente, entendendo bem, né, esse conceito aqui relacionado à lei de Lenz, e é por isso que tem aquele menos lá, né, na equação que eu mostrei para vocês, está relacionado a esse detalhe, né, que a corrente induzida, ela tem um sentido que gera um fluxo induzido que se opõe àquilo que lhe originou, ou seja, que se opõe ao aumento ou à diminuição do fluxo indutor. Tá? Espero que vocês conseguiram entender bem aí esse detalhe, né? Revisem, revejam esse trecho do vídeo caso seja necessário. E voltando aqui nos itens, né, que nós temos na questão, nós temos lá o finalzinho denunciado que eu destaquei aqui. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento né, intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade do eixo de rotação do gerador. Olha, é o contrário, né? Então, se eu aumento, só ficar imerso ali não é o determinante, mas é que eu tenho a variação. E uma das maneiras de ter variação é você, nesse caso aqui, no caso como eu quero aumentar, né, essa diferença de potencial induzida, é aumentar essa variação de fluxo. Né? E aumentar essa variação de fluxo seria o quê? Diminuir o intervalo de tempo ali, pensando naquela equação. Ou seja, para que eu tenha uma velocidade ou uma frequência de rotação maior. Né? Então eu teria que ter o inverso que está colocado na questão aqui para que fosse verdade esse aumento na força eletromotriz induzida e, consequentemente, ali numa corrente induzida, se fosse o objetivo de calcular. Né? A gente está falando da força eletromotriz porque está falando em diferença de potencial, em DDP, né? Em módulo da diferença de potencial, então está relacionado com essa força eletromotriz induzida. A letra B. Então seria o aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Olha, eu até, né, vamos recordar aqui da equação do fluxo que eu mostrei lá no começo para vocês, né? Só escrevendo aqui, então eu teria BA, né? Cosseno, né? Eu até consigo aumentar o fluxo, né? Aumentando a área ou diminuindo a área. Mas eu teria que variar essa área. Mas a questão não traz nada relacionado a isso, né? Eu tenho lá, até porque na questão, no enunciado, diz que é um aumento inesperado. Se eu estivesse mexendo com essa área aqui, aumentando, diminuindo de alguma forma, não seria um aumento inesperado também, né? Então vamos ler de novo ali. Aumentando o fluxo magnético através das bobinas por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Mas não é o caso da situação e proposta para a gente, né? Aumento da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicações de campo magnético mais intenso. Durante o aumento ou durante a diminuição ou aplicando um campo magnético variável, isso seria verdade. Mas vocês concordam que novamente seria um processo esperado e não inesperado também, como ele concorda, como ele coloca ali para a gente? Então, eu tenho controle disso, né, através ou da substituição de ímãs ou do valor da corrente elétrica aplicada ali numa bobina que está gerando aquele campo. Então, não vem ao caso também essa alternativa. Né? E a letra D, rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular. Nós vimos isso aí lá
na nossa simulaçãozinha, mas até explorando aqui, ó, pegando aquela equação, se eu pegar só em módulo aqui, né, a gente tem o que? Delta π, que é justamente a variação do fluxo, né, sobre ΔT. Estou pegando em módulo aqui, esquecendo o sinal que está relacionado mais àquele sentido que eu falei para vocês. Então, se eu tenho a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, né, por meio de um aumento da sua velocidade angular. Se eu tenho eu tenho um intervalo de tempo menor aqui, né? Se eu tenho um intervalo de tempo menor, isso naturalmente vai levar uma maior força eletromotriz induzida, né? Isso é inversamente proporcional, né? O intervalo de tempo menor, eu vou ter uma força eletromotriz, o módulo dela ali, né? Que é o que nós estamos aqui considerando, né? O módulo dessa diferença de potencial será maior se eu tiver um intervalo de tempo menor, ou seja, se tiver uma maior rapidez naquele movimento ali de rotação do eixo da turbina, certo? Então essa já né? Já podemos aqui adiantar a nossa resposta correta nesse caso. E a letra E, né? A resistência interna do condutor que constituiu as bobinas por meio de um aumento da espessura dos terminais, né? Então, ó, vamos pegar lá em cima para poder não confundir, ó, o finalzinho do enunciado, né? O aumento do módulo de diferente potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento da resistência interna do condutor. Então, aumentar a resistência não deve ser muito interessante, mas ainda mais, ó, que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Olha, se você se recordar da relação entre a espessura dos condutores, por exemplo, e a relação com a resistência elétrica, é o contrário, né? Se a espessura aumenta, né, a área de seção ali dele aumenta, consequentemente a resistência ela vai diminuir e não aumentar, né? Só a gente recordar aqui também, para poder matar, né, digamos assim, tudo que a questão propõe, se você recordar, né? R, que seria a resistência aqui, ρL sobre A, onde esse L é o comprimento do fio, área, aqui seria a área de seção transversal do condutor, né? E ρ a resistividade, né, que é a característica do material. Se a área aumenta, como ele coloca aqui, a espessura, né, então aumentaria essa área também de seção ali do condutor. Se a área aumenta, a resistência diminui. Aqui fala em aumento dessa resistência, aí também não faria sentido aqui relacionado ao que a questão está querendo avaliar, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aí compreendido bem, né? Conseguido revisar bastante os conteúdos relacionados à indução eletromagnética e outras coisas aí abordadas na questão. E até uma próxima questão, até um próximo vídeo aí.